Você sabe como que a pandemia te fez chegar mais próximo de Deus? Nesse vídeo nós vamos ver como a pandemia nos ajudou a chegar mais próximo de Deus. Primeiro, dizer bem claro que essa pandemia ela veio e tirou a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas morreram da Covid-19 e esse vírus ele veio com toda a força e muita gente se foi. Desde já eu deixo aqui meus pêsames para todas as famílias que perderam alguém, um ente querido com essa pandemia. Só que a nossa vida, todas as vezes nós temos dois pontos: o ponto positivo e o ponto negativo de cada coisa. Quais são os pontos negativos, né, dessa pandemia? Um foi a perda, né? Outro foi o alto desemprego que nós vemos, né, no Brasil em um todo. A pandemia veio e deixou muitos homens e mulheres desempregados, pessoas essas que talvez agora, até nesse momento, não conseguiram ainda arrumar um trabalho, um emprego, estão fazendo, né, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, bicos para poder sustentar. Mas o que a pandemia trouxe de bom para o ser humano foi que o ser humano, ele tem um autocontrole sobre a sua vida, né? Sobre a capacidade de pensar que nós temos um livre-arbítrio de fazer ou de escolher tudo aquilo que nós queremos fazer, certo? Se nós quisermos sair para algum lugar, nós vamos sair. Se quiser comprar algo bem caro, nós vamos comprar. O ser humano não é perfeito. Porém, o mesmo ser humano, agora eu vou dizer a respeito da parte espiritual, o ser humano, o homem ou a mulher sempre diz assim: bom, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Ou seja, a pandemia nos trouxe também uma oportunidade de intimidade com Deus, porque tem muitas pessoas que têm a vida totalmente corridas e não tem tempo para pegar a Bíblia, para orar. Dizem que não tem tempo, né, para pegar a Bíblia, para ler. Dizem que não tem tempo para orar, que chega em casa cansado, que chega em casa morto, né? E a pandemia, ela nos trouxe algo que a sociedade, que a nação, né, brasileira ou até no mundo todo nunca viveu, que foi ficar dentro das suas casas. Ou seja, muitos diziam: fica dentro de casa, mas e o alimento, né? Como que você vai buscar e tudo? Ou seja, o que nós vamos perceber é que aquele que não tinha direito, né, de estar adorando a Deus todos os dias por conta da sua correria, né, entre aspas, agora começa a ter o seu tempo. Então, no início da pandemia ali, foi um momento em que todos teve o tempo suficiente para Deus. E agora eu te faço uma pergunta: você usou esse tempo para se santificar cada dia mais? Você usou esse período de tempo para você buscar a cada dia mais, para buscar uma intimidade com Deus? Ou seja, aquele que reclamava que não tinha tempo, agora teve todo o tempo do mundo. Só não orou quem não quis, só não buscou quem não quis, só não teve intimidade com Deus quem não quis. Por quê? Mesmo a pessoa dizer para mim: Eliazar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia no telefone, hoje nós temos Bíblia, né, na nossa mão. Hoje nós podemos ler em todos os cantos, todos os lugares. A pessoa falar para mim que não tem tempo para ler, será que tua vida é tão corrida assim? Eu tenho certeza que você tem tempo quando você está almoçando ali na empresa ou qualquer lugar que você esteja. Eu tenho certeza que você tem tempo para responder as mensagens do teu WhatsApp. Eu tenho certeza que você tem tempo para olhar o seu Facebook, olhar o seu Instagram, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus, que é um aplicativo chamado Bíblia Sagrada.
né? Ou seja, as pessoas querem mistificar a coisa, querem generalizar uma coisa que não é generalizada. A leitura da palavra de Deus para o homem e para a mulher é indispensável. O homem e a mulher que se diz cristão, que é o cristianismo, né? Cristão, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa se adequar ao que a palavra diz. Ou seja, esses dias eu estava falando com a pessoa e eu perguntei assim: você sabe o que é pregação? A pessoa olhou para mim e falou: pregação é falar do amor de Deus. Eu falei: sim, mas a verdadeira pregação não é aquela que é dita com a boca, mas sim aquela que é vivida no dia a dia. É você ser um crente, um cristão diferenciado onde quer que você esteja, e pessoas à sua volta dizer: olha, esse daí é um verdadeiro homem de Deus. Ter testemunho de vida. A maior pregação é a nossa vida, que é vivida todos os dias, onde nós estamos com nossos amigos, onde nós estamos com nossos irmãos em Cristo, onde nós estamos no nosso trabalho. E Deus, Ele nos deu mais uma oportunidade de ter essa intimidade com Ele. Ou seja, o ponto que a pandemia trouxe, né, que de tudo nós devemos tirar o lado positivo e o lado negativo. O que a pandemia nos trouxe foi a oportunidade, né? A oportunidade de nós cada dia mais se achegarmos próximos a Deus. Não existe outra explicação. Porque agora, se eu não tinha tempo para orar, eu fiquei 24 horas dentro da minha casa. E o que aconteceu nessas 24 horas, eu tenho certeza que muita gente ficou no videogame, ficou no computador, na rede social, não é verdade? E a palavra de Deus? E a oração? E o jejum você fez durante essa pandemia? A pandemia ainda não acabou, mas agora já está mais liberal das pessoas saírem e voltaram às suas rotinas. A rotina voltou. E a sua desculpa vai continuar mesmo? Essa é a pergunta que Deus nos faz. A sua desculpa para buscar a Ele vai continuar mesmo? Ou você vai mudar o seu pensamento a partir de hoje e dizer: verdadeiramente, eu preciso ter mais intimidade com Deus? Meus irmãos, fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma curtida, compartilha, para que todos possam estar tendo acesso à palavra de Deus. Amém? Forte abraço e fica com Deus.